O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, disse assim: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixastes viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz a seus filhos antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E você diz amém por essa palavra. Mantenha a Bíblia sobre o seu colo se você puder, libere as suas mãos e una as suas mãos à mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Faça isso com firmeza, faça isso com fé. Não faça desse momento um momento esquisito. Não segure a mão dela ou dele meio requenguela, meio fraca: ai, eu não te conheço. Mostre para essa pessoa que, se talvez ela está em dúvida do que veio fazer hoje aqui, ela sentou-se ao lado de um profeta do Eterno, de uma profetisa do Eterno, e de que muitas vezes para Deus chegar na gente, Ele passa por gente como a gente. Segure a mão dessa pessoa com firmeza, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Camila, mas eu não conheço. Não precisa conhecer. Nós estamos aqui unidos em um único propósito. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero pedir a toda essa santa igreja que comece a colocar diante de Deus uma súplica agora. Uma súplica diante do Senhor. Que súplica é essa, irmã Camila? Implore um pouco mais. Insista mais um pouco para que o Senhor fale com você. Para que o Senhor manifeste a sua voz pela sua palavra sobre nós aqui nessa noite. Peça ao Senhor isso agora, não tenha vergonha, peça de verdade. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E ao seu tempo Ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos nos achegar ao Senhor, suplique a Ele: Senhor, fala conosco, Senhor, fala comigo, fala com a pessoa que está aqui do meu lado, Senhor. Vai quebrando toda a resistência, se porventura ainda houver alguma que não esteja dentro da nossa percepção espiritual, mas esteja agindo no oculto, no escondido. Há poder no Teu nome. Vai passando em revista, Senhor, vai passando em revista esse arraial, no físico e no espiritual, do lado de dentro, do lado de fora, no psique, na emoção. Vai desbloqueando toda a mente que está em resistência ou em cativo. Vai clamando aí: não pare não, não pare não, não pare não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz com a Tua igreja. Te agradecemos porque o Senhor tem nos reunido nesse lugar, tem recebido a nossa adoração e de certo há de manifestar sobre nós a Tua palavra, porque Tu és fiel, porque Tu és misericordioso. Mas nós levantamos as nossas vozes em direção ao trono de Tua graça, orientados pelo Teu Espírito Santo, para Te clamar um pouco mais, um pouco mais. Abre o leque da revelação, abre a porta da revelação da Tua palavra. Abre a nossa mentalidade nesta
nesta noite, aonde houver alguém ao alcance da voz profética, seja também alcançado com a colheita, com a revelação, com o impacto da tua palavra neste lugar. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não tem enfermidade, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem síndrome do pensamento acelerado, não tem ansiedade e demasia. Nada e nem ninguém pode impedir a intervenção pelo poder da tua palavra. O céu está aberto sobre nós, Senhor, o acesso está livre. Fala conosco, e Deus, eu acredito em curas e em manifestações pelo poder da tua palavra. Eu acredito no avivamento genuíno pelo poder da tua palavra. Eu acredito que portas são abertas à medida que uma palavra é liberada. Eu acredito que chaves e estratégias são liberadas pelo poder de uma palavra. Eu acredito que até a mentalidade mais adoecida pode ser visitada com o poder criativo, produtivo da tua palavra. Meu Senhor, passe em revista, e enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, eu manifesto em luz o que tu disseste que faria. Tu disseste que levantando as minhas mãos, os enfermos seriam curados. Eu não vou procurar quem está enfermo, a tua palavra o achará e o acertará nesta noite. Glorifica, 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 glorifica o teu nome, e nós te glorificaremos, Senhor. Aniquila toda a força do mal. Vai, Senhor, arrebentando toda a resistência, quer seja de ordem física ou espiritual. Fala conosco, Senhor. Nós nos colocamos como Pedro diante de ti nesta hora. Nem carro, nem casa, nem dinheiro. A prioridade é a tua palavra. A prioridade é a tua palavra. E como Pedro, nós nos colocamos diante do teu altar. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Fala, 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 fala como nunca falaste. Fala de um jeito diferente hoje aqui, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Aperta mais forte a mão do seu irmão e diga: fala, Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, amém, aleluia, oh, aleluia, oh, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós estamos diante de uma narrativa textual que vai trazer um nível de protagonização, né? Um papel principal. Há duas mulheres egípcias, na verdade, apesar de ajudarem no parto as hebreias, elas são duas mulheres egípcias. São as parteiras Sifrá e Puá. Essas mulheres, acredito que de tanto conviverem no seu dia a dia, no seu ofício e no trabalho com as hebreias, acabaram desenvolvendo uma cultura bem própria e típica dos adoradores do Deus de Israel, do Deus dos hebreus. E isso é muito claro no texto, porque apesar de serem egípcias, o texto diz que ambas eram tementes a Deus.
e é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Convivência com os hebreus dá nisso, não importa o quão egípcio seja, né? Elas estão agora tementes a Deus, tementes a Deus. Essas mulheres, elas não são parteiras de maneira popular e generalizada. Faraó, ou na ocasião esse então rei, que chama elas para solicitar, né, que elas viessem matar todo hebreu, todo homem que nascesse das mulheres gestantes daqueles dias. Ele vai justamente em cima delas, porque elas na verdade representam a cabeça das parteiras. Elas atendem todo mundo, obviamente, mas é como se elas fossem uma supervisora dentre as parteiras, e é por isso que o nome delas ganha um destaque tão grande. Obviamente ele não tem condições de procurar parteira a parteira, parteira a parteira, parteira a parteira ou parteira por parteira, não dá. Então vamos chamar quem responde pelas parteiras, e aí vem Sifrá e Puá, essas mulheres tementes a Deus. A parteira, ela tem uma série de habilidades, e com essas mulheres não é diferente. Inclusive elas já têm as habilidades de parteiras extremamente polidas e bem desenvolvidas. Não é à toa que elas são chefe entre a comitiva das parteiras. As habilidades de uma parteira, elas podem ser aprendidas, como qualquer outra técnica, mas elas precisam de tempo até que sejam aperfeiçoadas. E elas obviamente já dominam a técnica e já possuem todas as habilidades. Falando a grosso modo, as parteiras são aquelas que ajudam no parto as parturientes, as gestantes, as grávidas, as que já estão prestes a dar à luz. A parteira, na verdade, naquela época, ela não configurava só uma pessoa para ajudar na hora do nascimento, como também ela exercia o que hoje nós entendemos na área da medicina como a obstetra, não apenas para ajudar a dar à luz na hora que a mulher está em dores de parto, mas também no acompanhamento durante a gravidez. E era esse basicamente o procedimento. Agora, o rei do Egito, que já não faz mais memória de José, não faz mais memória da honra que os outros faraós dedicaram a ele e a sua memória, percebe que esse povo está crescendo, que os hebreus estão crescendo, que estão se multiplicando e que estão tomando conta da terra do Egito, ainda que sendo escravos, já são uma multidão que enchem a terra do Egito, de maneira que se um censo comum fosse passado, contabilizariam muito mais hebreus do que os próprios egípcios. E isso deixa o camarada com medo, preocupado, e sem a lembrança e sem a memória do que já haviam se aliançado a José em outra época, isso agora é abolido e não se faz menção do Deus de José e nem do seu povo em caráter de honra. Então esse homem tem uma ideia infernal, uma ideia que na verdade traz sobre ele, tipifica sobre ele, personifica uma ação direta do próprio Satanás. É como quando Esther, vendo que seu povo ia ser execrado por instrumentabilidade daquele que ela chamava de Amã, quando ela denuncia ele diante do rei Assuero, né? Ela não diz Amã, ela diz este mal Amã. Mal com U, ela está personificando nele a execução da maldade. Eu costumo dizer a grosso modo que Amã é casa vazia, é aquela pessoa que Satanás entra para executar nele a sua vontade. Jesus falou abertamente sobre isso, acerca de uma casa vazia, se trazem então outros para que dominem sobre ela, e o termo 7 é colocação de todos quanto couberem lá dentro. Tem pessoas que infelizmente elas atuam dentro desse papel na sociedade, não só espiritual, na vida comum. Elas são casas vazias a quem Satanás as usa para executar a plenitude da sua vontade. Este homem, este faraó, ele é literalmente isso, uma casa vazia. Alguém a quem Satanás vê autoridade, alguém a quem Satanás vê autarquia, alguém a quem Satanás sabe, alguém a quem o inimigo sabe que pode usar para chancelar a sua vontade. Nisso a gente já começa a entender que Satanás procura pessoas
com habilidades específicas para atender seus propósitos nefastos. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Satanás não procura só ralé, Satanás não procura só quem está à margem da sociedade, Satanás não procura só quem está no limbo social. Pelo contrário, se você está hoje aqui bem espiritualmente, bem financeiramente, bem sentimentalmente, pode ter certeza, isso te torna um alvo do inferno. Por quê, irmã Camila? Porque ele quer os bons, porque ele depende de pessoas específicas, com habilidades específicas, em lugares específicos, para ter uma atuação cirúrgica. Então Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas, não é a primeira vez, mas é por causa disso que eu tenho liberdade para poder chamar esse faraó de casa vazia. Ele deseja personificar a essência do mal. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fez isso no Éden. E é isso que você precisa entender. A escolha do inimigo não é uma escolha aleatória. Irmã Camila, o inimigo só está pegando quem está de bobeira. Não, quem está de bobeira ele entra mais fácil. Mas o inimigo tem as suas escolhas. Por exemplo, quando ele entra no jardim, a qual plantou o Senhor no Éden, e ele visita o homem para então começar o seu plano de destruição, na comunhão entre o homem e Deus, o texto diz: e Satanás entrou naquela, olha o que o texto diz, na serpente, porque está dando a motivação pela qual ele foi nela, era a mais perspicaz dentre todas as alimarias do campo. Ora, se o plano de atuação é convencimento do que Deus disse ao contrário, se o plano de atuação é influência, se o plano de atuação é intervenção, se o plano de atuação é desfazer uma mentalidade já construída, eu não posso ir num animal que tem carisma, eu não posso ir num animal que seja fofinho, eu não posso ir num tigre que assusta no abrir da boca dos dentes. Então ele pensa, eu vou precisar de perspicácia. Quem tem essa habilidade? O Senhor Deus diz: não havia entre as alimarias do campo alguém que fosse, animal que fosse mais perspicaz do que a serpente. Aí, para o plano que Satanás quer executar, ele entra justamente na serpente. Por quê? Porque era bonitinha? Não era. Se sem perna é feia, com perna então? Não era. Ele escolhe ela porque ela é perspicaz. Ele escolhe ela porque, para acertar o alvo do seu propósito nefasto, ele precisava de perspicácia, que tem a ver com poder de influência, persuasão, dissertação, discussão, poder argumentativo, debate. Agora responda para mim com inteligência: ser perspicaz é um defeito? Claro que não. Dentre todas as qualidades, se é que há uma na serpente, foi essa a qual o próprio Jesus colocou: ser de simples como a pomba e prudente, perspicaz como a serpente. Então eu vou perguntar de novo: ser perspicaz é um defeito? Ser perspicaz é uma falha intencional? Não, ser perspicaz é uma coisa boa. Mais do que isso, é um conselho da prudência de Cristo para nós. Agora veja como as habilidades de um animal se tornaram uma ferramenta na mão de Satanás. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o inferno está de olho nas suas habilidades. Estou dizendo que você não pode pensar que porque está aqui dentro hoje, você está totalmente fora do foco do inferno, fora do foco do plano do diabo. E me desculpe, vai ver numa quarta-feira o que você queria era alguém levantando um manto, um cobertor, e você caindo debaixo. E o Senhor está dizendo: é manto e é de livramento. Abre teu olho e entende. Deus te trouxe hoje para dizer que as suas habilidades estão sendo observadas. Agora preste atenção. Preste atenção. Ele consegue fazer uso dessas habilidades, obviamente, usando Faraó. Com Faraó, ele vai ter o poder de chancelar o seu plano de execução. Ele trabalha no oculto e o homem revela em público. Ok? Uma vez convencido o Faraó, como o Faraó age com as parteiras? Do mesmo jeito que o poder do mal se manifesta sobre ele. Por que ele não bate na porta da casa de cada uma e manda os soldados
deixarem as mulheres parirem sozinhas, ou não faz uma varredura ele mesmo com os soldados, e dentro de um plano de censo ou de um plano de guerra, ele mesmo planeja a execução, porque Satanás deseja trabalhar no oculto, porque se der certo ele ficará feliz, e se der errado só você fica envergonhado. Então, olha a estratégia utilizada por ele. Vai direto na cabeça das parteiras. Por quê? Porque elas também têm habilidades específicas. E quem acha que o império das trevas anda de maneira desorganizada está muito equivocado. Vai na cabeça das parteiras das hebreias, a saber, Sifra e Puá, e diz: olha, a partir de hoje eu declaro sobre vocês uma ordem. Quando vocês estiverem ajudando no parto entre as hebreias, se for menino, vocês matam na hora. O que é isso? Antes de nascer. Se você fosse aprofundar um pouquinho mais no texto, quando você vê ele usando o termo assento, e já já eu falo sobre isso, a mulher não tinha filhos, sobretudo entre as hebreias naqueles dias. Parto natural ou parto normal, como chamamos hoje, deitadas sobre uma cama, tendo um campo visual mais expandido. Não. Eram como as índias fazem até hoje na Amazônia, sentada de cócoras. Só que para que isso não ficasse desconfortável, na altura do cóccix, um pouco mais abaixo, colocava-se então um banquinho com um pouco mais ou menos de 2 palmos de uma mão feminina. Ali ela se assentava e a parteira se colocava na direção de baixo dela, quase que deitada no chão. Então ela ficava ali embaixo, esperando a criança apontar. Você sabe que de parto normal, naturalmente se sai a cabeça, é a primeira parte. Vez ou outra saem outros membros, mas é extremamente perigoso e não é regra. Pelo contrário, é exceção, a exceção da regra. Então naturalmente ela ficava ali embaixo esperando. Quando a cabeça apontava, porque ele diz, quando elas estiverem assentadas nos assentos e a criança estiver nascendo, você sufoca. O que é isso? Mata enquanto está no assento. Por quê? Enquanto está no assento, nem a mãe viu ainda direito o que é. Enquanto está no assento, movida pelas dores da contração e da necessidade de fazer força para ajudar o parto, ela não está totalmente envolvida. E segundo, e agora a principal motivação de Faraó é impedir as parteiras para fazer isso. Qual? Ora, se vai nascer, o filho é dela, mas você é a primeira que pega na sua mão. Então quando tiver na sua mão, antes dela saber o que é, você sabe primeiro. Diga comigo, informação privilegiada. Diga de novo, informação privilegiada. É a última vez, mas de novo, diga, informação privilegiada. Quando ela visse o sexo do neném, ela seria a primeira a ver. Então, se é menina, conclui o nascimento. Se é menino, sufoca enquanto nasce. Quando você estiver vendo o sexo, já acaba com ele ali enquanto está no assento. Você vai ver primeiro, vai ter acesso primeiro, vai tocar primeiro, e nas suas mãos, a partir daquele momento, está o poder da vida e da morte. Só que, veja, elas têm habilidades, as parteiras têm habilidades, têm técnicas específicas, aprimoradas ao longo do tempo, e a habilidade delas é trazer à luz filhos, crianças. Elas são experimentadas em polir a vida, em trazer a vida, em embalar para a vida, em segurar para a vida. Ele só olha para as habilidades, mas esqueceu da intenção. Como é que você pede a vida toda, quem lida com vida, para trocar a intenção do ofício do dia para a noite? As habilidades podem ser usadas de maneira nefasta, mas a intenção não pode ser transtornada tão rapidamente assim. As mulheres estão acostumadas a trazer a vida, a dar a vida, e de repente o Faraó diz: a partir de agora, se for menino, vocês conduzem a morte. Ele pede isso especificamente a elas. Por quê? Ele quer fazer o mal, mas não quer se expor. Completa para mim para eu saber que você está comigo. Ele quer fazer o mal, mas ele não quer se... Porque ele quer continuar sendo amado, quer continuar sendo respeitado, ele quer continuar sendo coroado, ele não quer ter culpa, ele não quer ter envolvimento e nem ser visto pelo seu próprio povo como alguém tão desagradável. E quando eu digo isso, eu gosto de lembrar, Sifra e Puá são egípcias.
Então elas são uma representatividade de que nem todo egípcio aprovaria uma conduta tão desagradável como essa. Uma vez que não há uma aprovação coletiva para um genocídio, faz isso de maneira oculta e então usa as habilidades específicas dessas mulheres. Só que essas mulheres estão a vida toda dando vida. Assim como você treina uma habilidade do lado de fora, você também treina a motivação e a intenção do lado de dentro. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem gente aqui, por exemplo, que está insatisfeito com a sua vida espiritual, está insatisfeito com a sua vida emocional, ainda não teve resposta daquilo que quer. Satanás, por exemplo, tenta aproveitar, quem sabe, esse momento de descontentamento para poder usar o que você sabe para os planos dele, mas mesmo assim não consegue. Mesmo sem vontade, hoje você está aqui, mesmo não tendo orado hoje, você já orou aqui, e mesmo não tendo aberto a Bíblia, uma semana está ouvindo a palavra de Deus aqui. Aí eu te pergunto, isso é do dia para a noite? Não, você já treinou tanto a tua alma a confiar em Deus, que até quando você não está fortalecido, você não sabe fazer outra coisa senão esperar, senão confiar, senão compreender, senão vir para a casa de Deus. Há uma intimidade tão grande entre o Espírito do Senhor e a sua alma. Me ouça, porque eu vou falar de novo. Dado ao tempo, à experiência, ao treinamento, ao desenvolvimento das suas habilidades, à sua devoção, à sua vida com Deus, a este tempo, há uma intimidade tão grande entre o Espírito do Senhor e a sua alma, que quando ela diz emocionalmente, você não vai para o culto, o Espírito pega ela pelos cabelos e diz, vambora que eu ainda governo isso aqui, vambora que eu ainda mando nisso aqui. Agora ele vai no cerne da questão, utilizar as técnicas dela, as habilidades dela. E se tem uma coisa que ajuda a gente a desenvolver técnicas, habilidades, entendimento, experiência, é o nosso convívio no reino de Deus. Quem aqui não sabia que cantava, levanta a mão. Mas Camila, eu não sabia que cantava. Quem continua não sabendo, mas canta mesmo assim? Eu tenho aqui nessa noite gente que não sabia que tinha metade da capacidade de liderança que tem hoje. Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho gente aqui que se pegasse o microfone antigamente, ao invés de agradecer a oportunidade, já estava entregando o microfone, se tremendo todo. E hoje, se a gente não botar o reloginho, não cala a boca nunca mais. Sim ou não? O reino de Deus está em expansão. O que nós chamamos de coaching hoje já é técnica usada por Deus. Há muito tempo. Você está aqui e está em desenvolvimento. Deus já olhou as suas habilidades. Porque você não é alvo só do inferno. Você só se tornou alvo do inferno porque Deus te viu primeiro. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que antes do diabo tentar projetar alguma coisa na sua vida, é porque ele já viu um plano de Deus antes de você nascer. Há um plano de Deus sobre a sua vida. Você quer ver? João, capítulo de número 9. Jesus vai passando, aí o texto diz assim, e passando Jesus viu um cego. E passando Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Aí Jesus parou e ficou olhando ele. Aí os discípulos, vendo que Jesus parou para olhar o homem, mesmo que não falando nada, começaram então a fazer da vida do homem tese teológica, cheia de misticismo da cultura judaizante, perguntando, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Olha, Rabi, quem pecou? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Isso não é uma pergunta, isso é um julgamento travestido de pergunta. Quem pergunta deixa o outro falar, não afirma o que quer saber. Eles estão dizendo, pode falar, ou é ele ou é os pais, porque um dos dois foram. Aí Jesus vira e diz, nem ele nem os pais. Agora, o que é interessante a gente avaliar dentro desse contexto? Jesus curou uma série de outros enfermos, leprosos, paralíticos, surdos e até outros cegos, por que não dizer o cego de Betsaida? Eles nunca fizeram da vida de nenhuma dessas pessoas debate para a tese teológica, nenhum. Eles não perguntaram o leproso por que era leproso, não perguntaram o cego de Betsaida por que era cego, não perguntaram ao paralítico por que não andava, e nem aos endemoniados por que ficavam endemoniados. Mas quanto a este cego, diz João que todos pararam e começaram a debater. Rabi, quem pecou? Este ou os teus pais para que nascesse cego? Jesus diz, nem
dele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifeste nele a glória do meu Pai que está no céu. Olha isso. Logo você vê que o interesse deles em saber do cego não é porque a enfermidade do cego lhe chamou a atenção. Até porque a enfermidade não lhe chamou a atenção coisa nenhuma. O texto diz que Jesus vê um homem, só eles veem um cego. O texto diz, e passando Jesus viu o homem. Homem aqui, no grego, está falando da sua humanidade e não da sua sexualidade. Então Jesus está dizendo, antes de ver o enfermo, eu vi o homem, eu vi a sua humanidade. Os discípulos passam pelo mesmo homem e não veem a sua humanidade, porque deixam aquilo que ele faz tomar conta da identidade de quem ele é. E ao invés de dizerem, por que este homem é cego? Não, porque ele é cego. Olham para ele e querem fazer um debate da vida dele. Por que é cego? Por que está enfermo? Você nunca parou para entender isso? Você já viu? Todos os outros enfermos nunca disseram nada, mas acerca desse cego, eles querem saber. E a gente fica indignado quando percebe que todo mundo quer saber. Quando a gente estava com a vida toda errada, cego nas enfermidades do pecado, ninguém quer saber de nada. Ninguém quer saber com que dinheiro tu paga a tua cerveja, ninguém quer saber se o carro é teu, ninguém quer saber se a mulher que tu está andando é tua. É você, é Jesus olhar para você. E as pessoas imediatamente querem saber se essa aliança é de noivado ou é de casamento, se esse carro é o primeiro ou é o outro. Elas querem levantar todas as informações. E a gente fica sem dormir, perturbado. Por quê? Porque a gente está vendo que começaram a falar, quando na verdade a gente deveria ir para casa e dormir tranquilamente, porque a gente não fez a equação. Qual? Quando eu estava aqui mendigando, ninguém queria saber porque eu estava assim, e de repente todo mundo quer saber porque eu estou assim. Você não está entendendo? A preocupação deles não é com você, a preocupação deles é o que ele viu em você. Eu quero entender o que ele viu em você, o que ele viu em você. Eu quero entender. Queriam entender isso. Jesus te trouxe aqui nesta noite para te fazer entender que se há uma investida do adversário, aonde o alvo é onde você reside, aonde o alvo é onde você trabalha. Se o canhão do inferno está apontado para o que hoje é o seu ministério, você precisa entender, antes de bater a perna, abrir a porta de casa, olhar de frente e para o mundo espiritual dizer, não precisa se esconder. Por quê? Porque quem me guarda já te viu, e eu sei. Eu sei que você só conhece o meu endereço porque ele vem aqui. Eu sei que você só conhece o meu ministério porque ele está nele. Eu sei que você só conhece o meu filho porque você me ouve orar por ele. Veja bem, acerca do príncipe da Pérsia, que se levantou para interromper a resposta da oração de Daniel. Me parece que Daniel está numa região espiritual oculta. Mas o fluxo da intercessão, o fluxo do jejum, deu a ele não só uma evidência de sacrifício na terra, mas uma evidência de renúncia no céu. Quando o teu nome fica conhecido na terra é legal, mas quando o teu nome fica conhecido no céu, é legal e é extremamente perigoso. Eu me lembro que houve épocas na minha vida que eu precisava orar em secreto, porque eu me sentia tão cercada por espíritos malignos me acompanhando em determinados estados. Acredite se quiser, eu não conseguia dormir. Foi quase um ano de batalha espiritual, até que Deus me deu uma chave de oração no secreto, para que então pelejasse por mim no oculto e eu tivesse recompensa pública quando chegasse nos lugares. Descansada, sem perturbação, em quarto de hotel, sem dificuldade, sem levante, porque esta carne não aguenta um embate diário. Eles não dormem, eles não comem, mas a gente precisa. Então um dia dizendo, Deus, eu não aguento mais, Deus me deu uma chave de oração, uma estratégia para que eu saísse do radar deles. Eu orei esta oração e o Senhor mudou esta situação. Mas hoje, me lembrando desse tempo, eu percebo que a evidência que Deus me deu é que fez com que eles vissem o que estava acontecendo. Volta agora para Daniel. Daniel todavia orou, mas nessa ocasião ele aumentou o fluxo de intercessão. Isso lhe deu muita evidência. Quando o Senhor veio com a resposta, o príncipe da Pérsia se levantou. Deus teve que enviar Miguel para repreendê-lo no nome do Senhor.
Agora diga, por que não o irrompeu antes? Ora, porque só viu o canal não pela petição, mas pela resposta. Ah, não, vou falar de novo. Por que já que era para interromper, de vez de tentar intervir na resposta, não intervia na intercessão? Não embaçava a intercessão. Se tudo que a gente está falando é numa atmosfera abstrata, porém real, por que então não é mais fácil? Não, é porque isso aqui, estava indo no secreto, agora isso aqui é em público. A palavra do Senhor diz: ora ao teu pai em secreto e ele te recompensará em... Aí então, quando o inimigo tenta irromper, vendo que você é um alvo, de vez de bater uma perna na outra e tremer, você tem que adorar. É porque ele já viu a localização da resposta. É porque ele já sabe para quem é o milagre. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Pega com vontade, aperta. Ai, meu Deus do céu, aperta. Sacode essa pessoa. Sacode até ela entender que cadeira de igreja não é para descansar. Quer descansar? Descansa em casa. Aqui você veio para guerrear. Pega na mão dela e diga: se o inferno te viu, sacode e diz: se o inferno te viu, o céu já mandou resposta. Já tem resposta, já tem milagre. Ele só descobriu o teu endereço por causa disso. Volta para as parteiras. Por que que elas são alvo da técnica? Por que que um homem poderoso como ele vai a mulheres como elas? Por que que alguém tão alto desce a última casta da sociedade? Nada contra, pelo contrário, elas são a protagonista do que eu estou pregando na noite debaixo do sangue de Jesus. Mas peraí, gente, de Faraó a parto, de cá de cima a cá embaixo, vai se meter em mulher de posição de cócoras, não pega nem bem para sua posição. Camarada está aqui, mas ele vem parar aqui. Por quê? Porque elas podem estar aqui e eu posso estar aqui, mas elas entram aonde eu não entro. A questão aqui, apóstolo, não é dinheiro, não é riqueza, não é poder. Aqui, melhor dizendo, o poder não é dinheiro, o poder é conhecimento. Por que que ele vai a elas? Dentre tantas habilidades e tantas técnicas, vamos aqui falar rapidamente sobre algumas. Primeiro, já falei sobre ela, acesso. Elas têm o poder de entrar aonde ele não entra. Isso fala de quê? Acesso. Acesso. Você diz: irmã Camila, eu não sei porque estou sendo tão perseguida. Porque dadas as habilidades e as técnicas que o Espírito desenvolveu em você, casa que não abre para ninguém, está aberta as duas portas com um chazinho na mesa dizendo: vem cá aqui, senta aqui, conversa comigo, fala para mim do que você precisa, o que você quer. Diga comigo: acesso. Essas mulheres, por causa das habilidades que elas possuem, elas têm acesso. E que acesso é esse? É acesso de confiança. Por que confiança? Porque elas têm entrada liberada em casas de pessoas que elas nem têm tanta intimidade assim, mas elas têm confiança no maior momento de dor da vida dessas mulheres, no maior momento de fragilidade da vida dessas mulheres. Elas não querem ver o marido, elas não querem, não, elas só querem ver a parteira. Então entra a parteira quando? No maior momento de dor e de fragilidade da vida delas. Ah, meu irmão, se você já acompanhou um parto, as mulheres que estão aqui, se já acompanharam um parto, ou se já fizeram um, ou já tiveram um, sabem do que eu estou falando. É uma dor absurda, sim ou não? Você pergunta para a mulher que teve filho em parto normal: como é que foi a dor? Explica aí. Ela diz: eu não sei explicar. Ela resume dessa maneira, como algo que não pode ser explicado, né? Doeu muito. Não sei nem qual é o nome que dá para aquilo. A coisa é tão difícil que acerca da angústia e das coisas escatológicas que ainda estão por vir,
Por vezes, a contorção desse mundo é comparada à contração de uma mulher. Dores de parto e angústia. A dor do parto vem acompanhada de uma angústia incontrolável. É nessa hora que as parteiras entram. E aquilo que é perturbador a alguém que não tem as técnicas delas, para elas é extremamente tranquilo. Elas ensinam a respirar, elas ensinam como superar aquele momento. Agora vamos entrar para o contexto espiritual. Quem são as parteiras? São as mães? Não. As mães são as parturientes. Quem são as parteiras? Elas vão ajudar alguém que está gerando a tornar e a trazer vida para aquilo que está incubado. A mulher está gerando. Quando chega a ocasião dela dar à luz, ela é tomada por muita angústia, por muita dor e por muita fragilidade. Nessa hora, ela precisa de um agente facilitador. Ela precisa de alguém que possui as técnicas e as habilidades de uma parteira. É tudo que ela quer. Uma parteira. Vamos lá, é tudo que ela quer. Ela quer uma parteira. Quem está gerando precisa de uma parteira. Quem está em vésperas de dar à luz precisa de uma parteira. Faraó sabe disso. Então ele vai usar todas as habilidades que elas têm para sufocarem essas crianças do sexo masculino, bem na hora do seu nascimento. Então veja, aquilo que era para ser celebração, ele queria que virasse o seu maior momento de dor. Ele quer matar os sonhos. Ele quer destruir uma semeadura de 9 meses. Na verdade, não apenas de 9 meses, mas de toda uma vida de expectativa que precede e que logo a mais virá. Acaba com tudo. Quais são suas habilidades? Confiança, acesso, informação privilegiada. Deus me trouxe aqui para despertar algumas pessoas. O diabo não quer que você distorça as suas habilidades. Ele quer distorcer as suas intenções para continuar usando as suas habilidades. Como assim, irmã Camila? Ele não quer que você saia da igreja. Ele quer usar as habilidades que você tem aqui dentro. Ele não quer que você deixe de ser uma pessoa de confiança. Ele quer que você continue sendo uma pessoa de confiança, para você ter acesso às informações privilegiadas e assim conseguir atender às suas necessidades e às demandas do inferno. Deus te trouxe hoje aqui e eu vou falar rasgado. Ele está dizendo: ei, eu te dei acesso a lugares, eu te dei acesso a pessoas, eu estou fazendo gente que não confia em ninguém contar a vida para você. Deus está me mandando trazer essa reflexão sobre nós hoje aqui. O que é que nós estamos fazendo com as habilidades, com as técnicas, com o acesso de confiança que Ele tem nos dado? Nós estamos guardando a informação, nós estamos ajudando no processo gestacional da vida, do crescimento do ministério, da chamada de alguém, ou a gente entra hoje aqui e amanhã já está dizendo com quem traiu, aonde traiu. Deus me mostra nesta noite uma porta, dá na mão de cada uma chave e Ele diz: eu estou te ensinando a guardar segredo. Tudo que elas querem é uma parteira, porque elas precisam de habilidades específicas. Abra comigo a sua Bíblia sem preguiça no livro do profeta Ezequiel, imediatamente. Ezequiel, capítulo de número 16. Vai, gente, abre essa Bíblia. Deixa eu ouvir o barulho da folha. Mãe Camila, não tem folha, agora nós temos iPads sagrados. Então abra os iPhones sagrados. Escute isso. Capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel. Para você que pensa que ser parteira é ser qualquer coisa, Deus se coloca no lugar de uma parteira quando Ele fala com Israel. Deus assume o ofício de uma parteira quando Ele fala sobre o nascimento de Israel. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Olha o que diz o Senhor. Na época em que Ezequiel, erguido por Deus no cativeiro babilônico, olha o que o Senhor vai falar com ele. Você vai ver agora Deus
se fazendo no ofício de uma parteira, para falar sobre como ele agiu no nascimento de Israel. Quem é Israel, gente? Gente, Israel é a nação escolhida do Senhor, é a menina dos seus olhos. Alguém diz assim, nós somos porque eles não foram. Não, nós só somos por causa deles, senão não seríamos nada. Então veja bem, não se pode interromper o processo vital de quem Deus mandou nascer. Quando você interrompe uma vida, você não interrompe só ela. Escute isso aqui, olhe para mim. Quando você interrompe um ministério, você não interrompe só um pregador, só um pastor. Quando você interrompe uma igreja, você não interrompe só uma igreja, você interrompe tudo o que vem depois daquilo dali. É Israel. Olha como Deus vai falar e olha o papel que ele vai se usar para dizer como cuidou de Israel no dia do seu nascimento. Verso 3. E diga: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à tua origem e ao teu nascimento, eles procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Olha o verso 4, gente. Quanto a teu nascimento e no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Presta atenção que eu vou repetir o 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que tu nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, e nem tampouco foste esfregada com sal, e nem envolta em faixas, nem se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes, fostes lançada em pleno campo, pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste. Mas passando eu por ti, te vi, banhada no teu sangue, e te disse: ainda que estejas no teu sangue, vive. Eu te disse: ainda estás no sangue, mas vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandecestes, e alcançaste grande formosura, e formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo. Contudo tu estavas nua e descoberta. Mas passando eu por ti, olhei, vi que o teu tempo era de amores, estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te em juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e então tu ficaste sendo minha. Lá no verso 4, onde eu repeti, é aqui que Deus entra com os procedimentos de uma parteira, para poder dizer como cuidou para que Israel tivesse continuidade à sua vida e ela não fosse interrompida. Palavras-chave do verso 4, ele diz: quanto ao teu nascimento, no dia em que tu nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água, nem tampouco foste esfregada com sal, nem foste envolvida em faixa. Olha o texto, gente, o que o texto está dizendo é: ninguém se compadeceu de ti. E os procedimentos naturais, que procedimentos? Cortar, lavar, esfregar e enfaixar. As 4 técnicas pré-estabelecidas na antiguidade para a formatura de uma parteira. Olha o que Deus está dizendo. Tu estavas abandonada no campo, banhada no teu sangue. Por causa disso tinham nojo de ti. Nas entrelinhas, só para a gente entender o contexto, Deus está dizendo: não teve uma parteira que se compadecesse de ti, uma vez que tua mãe e teu pai te lançaram no campo. Ele vai usar os procedimentos que formam uma parteira. Por quê? O que ele está dizendo? No dia em que você nasceu, alguém tinha que ter te cortado o umbigo, o cordão umbilical. No dia em que você nasceu, depois disso você precisava ser lavada. Em seguida, era natural que tu fostes esfregada com sal, mas isso não aconteceu. E por fim, que tu fostes enfaixada, protegida, coberta. Então, irmã Camila, quais são os passos para se tornar uma parteira? Vem comigo e diga: corta, lava, esfrega e enfaixa. Diz de novo: corta, lava, esfrega e enfaixa. Vai sozinho.
Muito bem. O que é cortar? Cortar é o cordão umbilical. A parteira chega com alguns instrumentos. Um instrumento de corte é o que ela precisa. Uma parteira não pode ser parteira se não tiver nos seus instrumentos o instrumento prioritário do nascimento de uma criança. Instrumento de corte: uma faca, uma lâmina, uma tesoura, um canivete ou até uma espada nos tempos antigos. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: eu não chamei você para as suas habilidades atenderem a propósitos infernais. Eu não chamei você aqui para o seu acesso de confiança trazer vergonha na casa das pessoas. Eu não chamei você aqui para você usar a sua influência para poder fazer coisas nefastas para o inferno. Satanás está do lado de fora esperando o culto acabar e querendo saber o que você aprendeu hoje para poder usar contra a igreja, contra Deus, contra o lugar em que Deus te inseriu. Só que hoje você vai sair daqui dizendo: aqui não, diabo, as minhas habilidades são para a glória de Deus. Deus me chamou para a vida. Levanta a mão direita mais alto que você puder, levanta a esquerda junto com a direita, isso. Quando eu contar até 3, você vai impor as mãos sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Calma, no 3. Quando eu disser 3, você vai trazer sua mão no ombro de quem está. Mas não é assim não, é assim, ó. Vai vir por trás, vai botar o peso da mão no ombro do teu irmão e vai dizer para essa pessoa: Deus te chamou para a vida. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Sacode ela e diz: tuas habilidades são para a vida, tua voz é para a vida, o teu poder de influência é para a vida, a unção que Deus te deu é para a vida, o teu louvor é para a vida, a tua pregação é para a vida, a sabedoria é para a vida, o conselho é para a vida. Deus te chamou para dar vida. Grita comigo: vida! Tá fraco, diga vida! Você não pode sair daqui nessa noite sem um instrumento de corte. Eu imploro a Deus que coloque hoje na sua aljava, na sua bolsa, 4 instrumentos para você não sair mais de hoje aqui sem eles. Deus está mandando perguntar a alguém: você trouxe o de corte? Porque se não trouxe, tem aqui, você leva. Leva. Palavra. No nosso contexto, isso aqui é a palavra. Ela não tem apenas o poder de dar, mas também o poder de tirar. Ela não tem apenas o poder de ligar, mas também o poder de cortar. A parteira, quando chegava na casa de uma parturiente, ela tinha que ter um instrumento de corte. E o que ela tem que cortar? Primeiro passo: depois que a criança nasce, ela corta o cordão umbilical. O que é isso? Isso parece muito malvado. Por quê? Está cortando o laço de dependência que a criança aprendeu a vida toda a viver. O pouco que a criança entende de vida, ela entende pela ligação do feto e da mãe. Cordão umbilical significa que ela não escolhe o que come. O que a mãe come, ela também. É no cordão umbilical que a criança consegue os nutrientes ou os malefícios, dependendo da alimentação de alguém. Mas Camila, do que isso fala? Dependência. Toda parteira tem que saber a hora de cortar as dependências de alguém. Agora presta bem atenção, que eu não vim dar 4 instrumentos de uma babá, eu vim falar de uma parteira. Porque alguém pode estar pensando que Deus está te vocacionando um ministério para você ser babá. Quer ser babá, vai aprender com a Super Nani. Aqui Deus te trouxe para dizer: você é parteira. Você é parteira. Posso te falar uma coisa? Parteira não anda com mamadeira, porque ela não é babá. Parteira não anda com fraldinha para trocar toda hora, porque ela não é babá. Parteira não anda com papinha toda hora, porque ela não é babá. Ela chega na casa com um instrumento de corte, uma tesoura. Ela chega com uma bacia para lavar. Ela chega com sal para esfregar. Depois ela enfaixa e vai embora. Irmã Camila, o que é que você está dizendo? Deus está dizendo: quando você aprender a hora de cortar a dependência de alguém, isso distingue uma parteira de uma babá. É complicado, porque todo mundo quer alguém assessorando com um chocalho. E Deus está dizendo: eu não te chamei para ser babá. Eu te chamei para ser parteira. Aí, irmã Camila, mas eu já vou chegar cortando? Já vai. Cordão umbilical, quem ainda está me ouvindo, diga amém. Pega o cordão umbilical, quando a criança vai nascendo, ligado à placenta, tudo que é da mãe. Primeiro passo: antes de qualquer outro envolvimento, corta, completa para mim. Antes de qualquer envolvimento,
Nas entrelinhas, o que a parteira está deixando claro é: você não se alimenta mais assim. Assim como nesse nível de dependência. Por que não? Ora, quando você é um feto ou uma criança que ainda não nasceu no ventre de sua mãe, se a mãe come bem, você também come. Mas se a mãe come mal, você é obrigado a comer? No período gestacional, você não escolhe o que come. No período gestacional, você não decide do que gosta. Você é obrigado por uma relação de dependência vital a comer tudo que o outro ingere. Se você gosta, você come. Se você não gosta, você come. Estou falando a grosso modo para todo mundo entender. No dia que a criança nasce, a parteira vai lá e corta o cordão umbilical. Agora ela não se alimenta pelo umbigo, ela vai ter que se alimentar pela gosto, paladar. Ela vai escolher. Porque, meu irmão, pode falar o que for que não tem gosto. Quem é mãe aqui sabe. É um aninho, ele decide o que quer comer. Aí você diz assim: não, ele não come isso. Aí diz: força que come sim, ele começa a fazer vômito. Sim ou não? Também tem paladar, tem gosto. Pode ser pequeno, mas tem poder de escolha. É claro que a mãe cuida da dieta, determina o que vai passar e o que não vai. Mas tem coisa que ele decide não comer e ele não. Tanto que tem gente que cresce aí, depois você diz: fulano não come isso desde pequenininho, nunca gostou. Tem explicação? Não tem critério. Qual? Escolha. Não gostou. Ela corta. Por que que tem que cortar? Tem que cortar porque agora você não é obrigado a comer o que o outro come. Maturidade da vida. Quem é a parteira? Ela traz a você o entendimento de que você precisa saber o que é provado no paladar. Você precisa saber de onde virão os nutrientes. E outra, acabou a culpa de você se sentir mal, sendo-se obrigado a ter que comer e se alimentar do que o outro te obriga. O corte do cordão umbilical é severo, mas é libertador. Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui para instruírem outras pessoas que não estão aqui a dizerem: ei, eu vou ser um pouco severo, mas isso te será libertador. Você é agente de libertação para a vida de muita gente que precisa compreender o propósito da sua vida e da própria vida. Olha para quem está do teu lado e diz: se tiver que cortar, corta. Olha de novo e diga: se tiver que cortar, corta. Deus está dizendo: você não é obrigado a entrar onde o outro entra, a comer o que o outro come, a viver o que o outro vive, a beijar quem o outro beija, a fazer o que todo mundo faz. Deus está levantando uma parteira para você. Deus está levantando parteiras aqui para alguém, para dizer: a partir de hoje está diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Não cabe mais desculpas. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque meu pai sempre foi assim. Eu sou assim porque eu vim de uma igreja assim. Ótimo, então agora você caiu numa igreja que tem instrumento de corte. E a gente vai cortar essa relação de dependência. A partir de hoje, sente o gosto. Experimenta a palavra. Eu não estou entalando ela na goela de ninguém, mas se é boa, come. E se não é, não permita o cordão que está amarrado em você te impedir de comer, de experimentar a novidade de Deus para você nesse tempo. Primeira coisa, corta. Segunda coisa, lava. Vamos lá, primeira coisa, corta. Segunda coisa, isso. Ai, Jesus, eu quero ir lavar. Mas Jesus está dizendo: fala para ela que de vez de orar para o outro, ela tem que ensinar ele a orar. Você vai fazer um propósito, uma campanha na igreja, vai subir um monte, eu sei lá. Ela está lá varrendo a calçada, ele está lá jogando videogame. Ó, ora por mim. Isso é cordão umbilical. No dia que tu tirar aquele PlayStation da tomada e falar: toma banho agora, vamos embora. Ele vai entender o que é ter uma mãe com instrumento de corte, o que é ter um pai com instrumento de corte na vida. Eu não aguento não. É criança de 12 anos ainda sendo tratado como bebezinho. Ai, filho, ele trabalha de segunda a sexta. Ou então ele estuda. Ai, acorda muito cedo. Escola dominical, deixa o bichinho dormir. Vai virar um bichinho mesmo. Um bichinho. Minha mãe sempre foi um doce. Minha mãe, nossa, um doce.
Né, mãe? Lembro da minha mãe. Eu doida para minha mãe ser uma babá, mas sempre foi uma parteira. Deitado na cama, escola dominical. Aceitou Jesus primeiro foi minha mãe. A gente não nasceu em um lar evangélico, não. Eu não queria ser crente. Tudo isso aqui é resultado do que eu não queria. Mas com 12 anos você não sabe o que quer. Você vai querer o que querem para você. Bendita mãe que sabia o que querer quando eu não sabia nem o que era vida. Eu me lembro que domingo de manhã todo mundo estudando direto, um monte de gente não ia. Aí eu acho lindo aquela irmã que senta na beira da cama. Filho, amor. Meu irmão não tinha tempo para isso, gente. Todo mundo trabalhava lá em casa, uma guerra tremenda, uma batalha travada, diabo sapecando para tudo que é lado. Minha mãe virada no giraia, orando, buscando libertação. Veio do candomblé, um monte de amarração lá em casa, lutando com o demônio quase que no braço. Não tinha esse negócio, filha. Era assim na porta, a porta que não era porta, era o portal do quarto. Minha mãe passava, bora! Só que a gente já está acostumado, ficava deitado do mesmo jeito. Passava ela de novo da coisa, já falei, hein? Depois outros, por que você grita? Não sei. Eu não sei. Aí se a gente tivesse coberto, né, que aí botava o edredom aqui em cima, ela já passava, não vinha, ela já passava e dizia assim, não vou falar de novo não, e tirava. Bora, levanta. Eu me lembro que um dia eu fiquei tão irada, que eu falei, crente é você, eu não sou crente. Por que vocês são assim, gente? Presta atenção. Quando estiver no louvor, você dá glória quando a luz acaba. Quando o pastor fechar o culto, você arrebenta. Quando alguém estiver pregando, você arrebenta a pessoa. Não faz isso. Se acontecer de novo, cala a boca. Que aí eu vou continuar falando, porque luz não me impede. E aí você ouve. Quando acabar de ser amém, você vira tudo. Entendeu? Se acontecer de novo, você fizer, eu vou te mirar aí onde você está. Eu vou te achar. Então veja bem, me lembro que um dia eu fiquei tão chateada que eu me desarrumei toda. E eu falei, hoje ela não vai querer ir assim, porque minha mãe sempre foi chicosa. Falei, eu vou me arrebentar todinha. Derramei negócio aqui, destruí o cabelo, desarrumei a saia, me desarrumei toda. Aí eu falei, eu não vou pregar. Como é que eu vou assim? Ela disse, vai na minha frente. E eu tive que caminhar coisa de quase uns 4 metros de distância. Quando eu parava, ela dizia, vai. A poder ir. Ela cortava. Ela dizia, nós nos alimentamos até aqui de uma maneira, mas agora você vai aprender a sugar, você vai aprender a provar. Eu me lembro que num processo de libertação em casa, eu tinha muita dificuldade de dormir, eu fiquei 1 ano sem dormir. Eu via espíritos malignos como eu estou vendo você sentado aqui na minha frente. Era muito difícil para mim, porque eu só tinha 12 anos de idade. Era muito difícil para mim. E eu me lembro que vez ou outra minha mãe orava, me deixava dormir na cama dela, porque eu tinha muito medo. Mas uma vez eu fui correndo para o quarto dela. E eu disse, mãe, ele está lá no meu quarto. E ela disse, volta para lá. E eu disse, eu não volto. Por favor, deixa eu ficar aqui. Ora por mim. Aí ela disse, eu vou deixar você ficar aqui, mas quem vai orar é você. E eu nunca tinha feito um clamor. Mas às vezes Deus permite dificuldades para você entender a força de um clamor. Alguém pode ficar incomodado com a sua maneira de buscar Deus, mas normalmente quem se incomoda com a sua busca não pode fazer nada por você. E eu me lembro que naquele dia minha mãe disse para mim, Camila, clama. E eu falando muito baixinho, com muito medo de chatear o diabo. Com muito medo, falando bem baixinho. Eu me lembro de minha mãe dizendo no meu ouvido, grita Camila, fala forte. Fala firme. E aí eu dizia, fala o quê? E ela começou a dizer do outro lado, diga assim, eu esperando ela dizer. E ela dizia, diabo, e eu com medo. Eu falei, não vou falar. Fala Camila, eu já te vi, eu não quero mais te ver. E ela dizia, diga agora, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. E ela começou a falar. Naquele dia eu entendi a força de um clamor. Quando isso acontecia, eu não corria mais para o quarto da minha mãe. Ela dizia, se acontecer de novo, você vai fazer isso no seu quarto. Quem aqui já clamou em tempos de guerra, sabe o que eu estou dizendo aqui.
A gente não fala alto porque quer, a gente fala alto porque o medo é tanto que a única maneira de continuar é gritando. Sim ou não? E a gente vai aprendendo a ter forças. Eu me lembro que minha mãe chegou e de vez me ligar o umbilical dela, não, ela cortou. Ela me mostrou, sua vida com Deus é individual, sua salvação é individual, a sua busca é individual. Deus está me mandando dizer a alguém, se você ama esse menino, corta. Se você ama esse pai, corta. Como assim, irmã Camila? Você não vai ficar a vida toda. E essa avó que te cobre não vai ficar a vida toda. Dobra o teu joelho, começa a aprender a orar, começa a aprender a se alimentar, começa a aprender a sugar de uma nova forma aquilo que o céu tem para te dar. Depois ela lava. O que é isso? Uma bacia d'água. Aí eu te pergunto, como é que vai lavar a criança assim? Porque apesar de uma criança ser extremamente pura, ela nasce suja. Como pode se nunca tocou em nada? Mas é porque tudo que está no ventre da mãe tocou nela. Então ela nasce a grosso modo encebada, suja. E agora eu te pergunto, ela nasceu suja sem nunca ter que tocar em nada, mas ainda assim precisa ser lavada, precisa ser limpa porque ela é suja? Não, porque está agarrado nela aquilo que não é dela, mas nasceu com ela. Uma criança não é lavada porque ela é suja. Uma criança é lavada porque o ventre que a comportava deixou ela naquele estado. Uma parteira não pode julgar estereótipos. Uma parteira precisa entender que muitas vezes, muito do que alguém carrega não pertence a ele, só está nele. Essa mulher tem uma bacia, essa mulher tem água. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que quem trabalha com bacia transporta água? Claro que não. Quem trabalha com bacia, leva a bacia e espera recolher a água ou em casa ou próximo de casa. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que tem gente que está querendo ser parteira, mas está querendo carregar a bacia já com água. Das duas uma, ou não sabe onde é a fonte ou tem preguiça de reciclar. Irmã Camila, o que você está dizendo? A parteira chegava, obviamente, com a bacia vazia, procurava onde tinha água e enchia a bacia de água. Ali ela dava um banho na criança e jogava água depois do nascimento para a criança. Jogava água, limpava a criança. A água da bacia ficava. Então essa água vai embora. E a minha bacia vai ser lavada. E quando eu for usar de novo, eu busco mais água. Deus está dizendo, tem gente com medo da própria bacia e está deixando os meninos ficarem sujos, com medo de se sujar. Será que você não sabe onde tem uma fonte? Não, eu vou falar mais rasgado. É gente que tem medo de tocar em quem precisa ser lavado porque tem medo de ficar sujo. É gente que tem medo de ajudar quem precisa ser ajudado porque tem medo de ficar mal falado. Deus está dizendo, a água é minha, a bacia é sua. Deus está dizendo, a água é minha, a bacia é sua. O que Ele está dizendo? Ora, vamos fazer o casamento perfeito. Você tem a bacia, eu tenho a água. Joga a água na bacia e a sujeira joga na água. E depois a água vai fora. E você busca de novo a água que limpou ele, lava a tua bacia. A água que limpou ele, enche a tua bacia. Levanta a tua mão se você sabe onde é a fonte e deixa ele limpar, deixa ele lavar, deixa ele encher. Mas não. O que vão dizer da minha bacia? O que vão dizer do meu ministério? Aí vez ou outro vem alguém também querendo banalizar o comportamento de Jesus e diz, olha, mas Jesus andava com todo mundo. Não, era todo mundo que queria andar com Jesus. Jesus está dizendo, eu vou te dar um ministério tão forte, eu vou te dar uma bacia tão limpa e areada, que não importa as vezes que você vai ter que passar a água de quem você limpou lá dentro. Todo mundo, ao invés de olhar e olhar para você e dizer, a bacia está suja, vai dizer, ele limpou mais alguém, ela limpou mais alguém. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Jesus pega uma bacia
coloca uma toalha. E ele diz que vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro diz assim: tu não me lavarás. Aí Jesus diz a ele: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então não lava só o pé não, a cabeça, o braço e o corpo inteiro. Sanguíneo, exagerado. Aí Jesus diz: não preciso, basta com que eu lave os seus pés. Jesus se propõe a lavá-lo. Ele entende que para ter parte com Jesus ele precisa ser lavado. Tem gente que é boa, mas precisa ser lavada. Os discípulos já eram discípulos, mas para entenderem aquele momento da plenitude do ministério de Cristo, eles precisavam também serem lavados. Não adianta você começar uma obra e não terminar. Não adianta você dizer: aqui eu faço, ali eu não me meto. Jesus está dizendo: ei, a continuidade desse ministério, a continuidade dessa vida depende da sua ação corajosa em deixar a sujeira dele cair na água da sua bacia. Não tem como você se envolver sem se comprometer. Então, quando você começar uma coisa, você não pode abandonar. Você precisa terminar aquilo que você começou. Jesus corta. Jesus nos ensina a lavar. Corta, lava. Quem lembra qual era o terceiro? É a parte mais difícil e eu fecho aqui. Esfregar. Era com sal e não era refinado igual esse que a gente tem não. Era meio grosso. Vez ou outra alguém vai olhar para você e vai dizer: não gosto do jeito que você fala. Por que você fala assim comigo? Você é meio grosso? Você é meia grossa? Você diz: é que eu sou vaso de antigamente. Eu sou parteira de antigamente. Brincadeiras à parte, por que esfregar é o mais difícil? E para que esfregar se já foi lavado? Tem ministério que é bom porque já foi lavado, mas não é ótimo porque ainda não foi esfregado. O esfregar era fazer um processo de esfoliação, porque a água é muito boa, mas nem tudo sai na água. Tem coisa que está agarrada porque a criança ficou 9 meses envolvida naquele processo. Então precisa ser esfregada. Pegava então o sal com a criança ainda com o corpo úmido para não machucar e passava no corpo. Esfregar aqui não é igual roupa não, irmão. É esfoliar com cuidado. Tem gente que acha que bom é ralar. Se ralou, machucou. Se machucou, não esfregou. Interrompeu o procedimento de qualquer maneira. Colocava o sal e esfregava a criança. Sal. Por quê? Porque a água lava, mas só o sal purifica. Tem gente que não tem nada que atinja contra o caráter e contra a moral, mas você vê no trato que não é santo. Eu já sentei ao redor de mesa de gente que eu me levantei imediatamente. Eu não tinha nada para apontar diretamente do que fazia, mas o trato não era puro. Sabe, gente que tudo é chocarrice, tudo é mentira, tudo é engano. Eu via: meu Deus, como é que pode? O que é isto? Não é puro. Esfregar é tão difícil porque demanda repetição de processo. Se de tudo que eu preguei você não ouviu, dê atenção nisso agora, porque quando eu estava sentada ali, o Senhor falou comigo que esta igreja está na fase do esfrega. É a parte mais cansativa. Quando? Repetir processo já feito. Rebará, seremancho. Você lava, a água leva. O sal não, o sal apega. E só sai com você esfregando. Repito novamente, esfregar é repetir processo. E por que eu não gosto de esfregar? Porque eu não gosto de ter que fazer de novo o que eu já fiz. Tem gente na sua vida, tem gente na sua casa, tem gente na sua igreja que você já cortou, já lavou, já orou, já intercedeu. E quando você pensa, é uma flecha na aljava, vai arrebentar, ele faz alguma coisa de novo, ela faz alguma coisa de novo e te obriga a orar de novo, interceder de novo, jejuar de novo, esfregar de novo. Só que quanto mais esfrega, mais puro fica. Eu quero que você entenda que no ambiente profético, esfregar aqui é repetir processo.
E Deus não tem nada contra repetir processo. Tudo que se repete é pedagógico. Tudo que é pedagógico se aprende. Tudo que se aprende te eleva à excelência. Ouça isso. É a repetição do processo que gera a transformação. É a repetição do processo que traz o milagre. É a repetição do processo que aprimora a sua habilidade. É a repetição do processo que te dá fluxo de intercessão. É a repetição do processo que te dá chave de oração. É a repetição de processo que te faz aprender coisas que você não sabia. É a repetição de processo que te dá uma identidade espiritual. É a repetição de processo que te faz ser diferente da esmagadora maioria. É a repetição de processo que te faz encarar com naturalidade o que é muito difícil para outras pessoas. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar, eu sempre levava as irmãs do grupo comigo. E eu sempre escolhia aquelas que nunca andaram de avião. Era um jeito de eu fazer elas viverem a realização de um sonho através do ministério. E eu me lembro que eu chegava de boa, sentava de boa, porque eu já estava treinada para aquilo. Mas elas iam cantando o hino da harpa daqui até lá. E quando chegavam derrubadas de sono. E quando comiam, se enjoavam na viagem. Porque às vezes era 6 horas de carro, 8 horas de carro, 9 horas de carro. Era uma dificuldade tremenda. Elas amavam, mas ao mesmo tempo ficavam enjoadas. Eu me lembro que uma vez eu trouxe uma menina para trabalhar comigo e ela é excelente, mas ela chegou para mim e ela disse: Camila, me perdoa, mas eu não aguento. Ela ficava amarela, igual essa tela. Ela passava mal porque ela não tinha costume. Há pouco mais de um ano eu tenho trabalhado com a pastora Raquel. A pastora Raquel dorme de um lado e encosta do outro, fica meio assim, fica meio assada. Raquel, você quer desistir? Não quero não, porque ela entende que um processo de treinamento vai dar para ela habilidade. Quando eu comecei a viajar, eu tomava 2 Dramin. Quando eu comecei a viajar, eu dormia em qualquer canto. Hoje eu chego depois de 14 horas de viagem, prego 2 horas, volto para casa, oro só 1 hora, volto 3 horas, estou em casa. Chega em casa, você dorme? Não. Camila, você é ligada no 320? Não, no 360. Deus me treinou para viver esse tempo. Eu nunca disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor diminua o fluxo, eu não quero mais atender a agenda. E também outra coisa, sempre fui disciplinada. Eu tenho meu horário com meu marido, meu dia com a minha família, minha resenha com os meus amigos, é tudo disciplinado. De vez em quando alguém pensa assim: é maluquinha, vai ganhar o mundo. Não, meu irmão, eu estou construindo vida, porque eu sei que não é a chegada, é a jornada. Eu tô ligada. Aí quando eu chego, eu penso: eu tô arrebentada, eu tô doída. No começo era assim, mas passou 1 ano, passou 2. No terceiro eu ainda sentia. No quarto eu ainda sentia. No quinto eu não sentia mais. No sexto eu bambiei. E então Deus disse assim. Deus tomou um vaso de uma igreja batista, daqueles que nunca são usados, para poder dizer: sou eu mesmo. É um amigo meu. Não falou em língua, não profetizou. Cheguei na igreja dele, dobrei o joelho, nem minha cara ele viu. Pelo Espírito ele impôs as mãos sobre o meu ombro e disse assim: estás cansada? Queres parar? Quando não quiseres mais ir, eu também não quero continuar. É só você me dizer, eu só vou te dar o que você aguenta. Irmão, e com Deus eu sempre fui assim. Eu posso estar arrebentada, mas se é de Deus, você não está entendendo, se é de Deus eu quero. De lá para cá, eu comecei a orar e disse: não quero que tu diminua o processo, quero que tu aumente a minha rompendo. Vejo Deus fazendo hoje, quase 10 anos depois, o que não fez na época do 5, do 6º ano, nem do 7º ano. Vejo Deus me empurrando para um romper. Em dias que eu cansava, apóstolo, e eu dizia assim: poxa, hoje quarta, amanhã quinta, já aconteceu de eu dormir em uma semana 6 horas na semana. Só para você ter noção. Tudo é o tempo do romper, o tempo de Deus testar o teu. Também não pode ser a vida toda, porque senão vai morrer com AVC, né? Mas eu entendi o tempo. Foi de treinamento. E quando eu dizia: Deus, eu tô, sabe assim, como que se eu quisesse dizer: Deus, eu tô cansada. E ele dizia: eu estou te treinando. Hoje o que eu vejo as pessoas que estão à minha volta sentindo quando estão comigo, eu fico impressionada. Gente, diante de Deus, para a glória de Deus, eu não sinto nada. Eu só sinto cansaço mesmo quando eu estou esticada mesmo, já virada, deitada. Deus tem me dado graça. Mas Camila, o que você está dizendo? Deus está dizendo: eu não estou repetindo o processo para te matar. Eu estou repetindo o processo porque eu tenho algo maior do que o que você vive hoje. Eu estou repetindo o processo porque eu tenho como te levar a romper um limite para você hoje. Então, há pessoas na sua vida, a gente nessa igreja, que Deus está dizendo: repita o processo. E você diz: eu não aguento mais ele. E Deus diz: aguenta sim. Ora de novo. Eu não vou perdoar nunca mais. Vai perdoar sim. Perdoa de novo. Ah, porque eu não quero mais saber. Quer saber sim. Você diz: como é que eu vou viver milagre? A repetição do processo dá a impressão de que você está atrasado, sim ou não? Parece que todo mundo foi, só você ficou.
Naamã está leproso. Chega ao profeta e ele diz: vai para o Jordão e mergulha. Quantas vezes? Você acha que a cura estava no Jordão? Aí ele diz: Abana e Farfar são rios melhores, água mais pura e cristalina. O verdadeiro Jordão tem mais água barrenta do que cristalina. Aí ele diz: você vai no Jordão e mergulha. Foi a água do Jordão? Foi a obediência à palavra do profeta. A palavra do profeta está dizendo: repita o processo. Primeira, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. Quarta, nada. Só que o profeta não disse 5, ele disse sexta, nada. Na sétima, quando ele sai do outro lado, a sua pele está como a de um bebê. Deus está dizendo: repita o processo e eu melhoro o resultado. Repita o processo, obedeça a palavra, esfrega, aconselha de novo, abraça de novo, ama de novo, perdoa de novo, ora de novo, intercede de novo, aconselha de novo, e eu vou melhorar o resultado. E por fim, enfaixa. Então vamos lá, fecha comigo nessa noite e diga: corta, lava, esfrega, enfaixa. Por que enfaixar? Depois que ela fez isso tudo, eles traziam como se fosse uma atadura de linho de 4 metros de comprimento. Gente, uma criança não tem mais do que 55 centímetros numa regra geral. Para que uma faixa de 4 metros? É porque antigamente criança não nascia igual hoje. Eu lembro que meu pai demorou 7 dias para abrir os olhos. Minha avó falava isso. Hoje as crianças já nascem dizendo: por que esse médico me bateu? Né? A faixa é para fazer um processo como se fosse de mumificação na criança, para ela ficar toda durinha, enrijecida, porque ela agora vai sair e a casa vai ser visitada. Muita gente vai pegar a criança no colo, e quem não sabe pega, e quem sabe pega também. Enfim, você não sabe quem vai pegar a criança. Então, para não jogar o processo do aprendizado no lixo, deixa ela toda enfaixadinha, porque até que alguém pegue, se deixar cair, enfaixada, com uma atadura de 4 a 6 metros, é como se ela tivesse engessada. Se a criança caísse de até 1,5 metro, ela não quebrava nada, porque ela estava envolvida numa faixa de 4 a 6 metros. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus está dizendo: às vezes a gente faz o processo todo e esquece de proteger. Por quê? Porque ser parteira não te faz ser mãe da criança. Você ajuda no processo, mas como você soube a hora de entrar, você também precisa saber a hora de... E tem gente sofrendo por filhos que não foram gerados, dizendo: eu ajudei, eu cuidei, e agora outro está embalando, outro está amamentando. Deus está dizendo: ei, você não foi a mãe, você só era a parteira. Você precisa ser curado. O ministério de algumas pessoas tem ficado comprometido, porque Deus chama elas para serem parteiras e elas se sentem a mãe. Ajudar alguém a crescer não te faz mãe de alguém. Ajudar alguém no momento de dor da sua vida não te dá a certidão de nascimento da criança. Quando a criança nasce, ela faz todo o procedimento, enfaixa e entrega para a mãe. E então ela pode ir embora. E agora eu quero entregar uma parte seleta, porque tem gente hoje aqui que o Senhor está dizendo: para de brigar, entrega para quem pertence. Mas eu lavei de onde veio, mas eu cortei de onde veio. Pois é, só que agora está pronto para voltar. Está enfaixado, está protegido, está guardado, está cuidado. As mães, literalmente, vocês sabem, vocês não criam o filho de vocês para vocês. Aos pais, a mesma coisa. E os pastores nem se fala. Quantas vezes você cria para alguém, ensina a cantar para alguém,
ensina a pregar para alguém, e depois que faz tudo, você vê indo para o braço de alguém que não foi quem cortou, não foi quem lavou, não foi. Só que Deus está dizendo: eu também estou preparando alguém para você. Olha o que o texto diz: parteira nenhuma ficou com o filho que é seu. Mas quando Deus viu como elas faziam o que elas foram chamadas para fazer, o texto diz: e o Senhor lhes deu família. Deus está dizendo: quando você zela pelo outro como se fosse seu, sabendo que não lhe pertence, eu dou para você aquilo que você merece, aquilo que você precisa. O resultado da colheita do que você semeou na vida das pessoas. Levanta a mão direita, porque Deus colocou uma palavra profética na minha boca. Deus está dizendo que você plantou na vida de muita gente, mas vai colher na tua casa, vai colher na tua igreja, vai colher com o teu povo. Levanta a tua mão comigo e diga: corta, lava, esfrega, enfaixa. Fica de pé que você está formado. Eu quero te dar um diploma. Bota a bolsa no banco. Você ficou aqui até agora, não fica de agonia agora não. Mas Camila, é 9h30, gente? Hã? Fala, gente. Eu, hein? Para de agonia. Aleluia. Agora, de tudo que as parteiras fazem, o que mais me chama a atenção é a capacidade que elas têm de dar à parturiente a seguinte confiança: de fazer força na hora da dor. Até hoje eu tento entender isso. Eu ainda não sou mãe, mas eu fico olhando a galera nos filmes, ou até enfim, coisa aí de televisão, internet. E normalmente o marido, quando não desmaia, ou alguém do lado, ensina a respirar e a fazer força, né? Faz força. Já vi obstetra dizendo: faz força, mãezinha. E a mãezinha querendo matar o pai: some daqui, olha o que você fez comigo. Está gerando, né? Eu tenho dois tipos de pessoas hoje aqui. Quando eu estava sentada ali, o Senhor falou comigo. Eu tenho aqui parteiras e parturientes. Eu tenho aqui gente que vai ajudar e gente que está gerando. E tem gente aqui que está gerando, que está tomando chazinho de aborto de desânimo, dizendo: eu não aguento mais gerar isso há tanto tempo. Você sabe que precisa de alguém para te ajudar, mas parece que esse alguém nunca vem. Você sabe que precisa de alguém para mentorear você, e Deus está dizendo: submeta-se a isso. Permita-se confiar em quem Deus confia. Irmã Camila, e Deus confia em alguém? Pode beber água não? Vai ficar me secando? Sabe o que eu acho lindo? Jesus, antes de ser crucificado, celebra a última ceia. Ele mesmo parte o pão, fala sobre a nova aliança, e aí um pega para capar, meu irmão, acontece depois da ceia. Enquanto Jesus fala da sua ausência no meio deles, porque vai se entregar, os discípulos começam a ferrar numa discussão. E a discussão diz assim o texto: e procuravam saber entre eles quem era o maior. O que é isso? Jesus está dizendo vai sair, entre aspas, e eles já querem saber quem vai ocupar o lugar de Cristo. É que vai ser o líder. Mano, quando uma cadeira esvazia, você não pensa em ocupar. Primeiro você chora a perda, depois você deixa a coisa acontecer. Aí o texto diz que Jesus chega e acaba com a discussão, dizendo: estando entre vós eu não sou maior? Sim, e sendo maior não vos servir? Sim, pois então, o maior no meu reino é o que serve. Acabou com a discussão, olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, você acha que quem começou essa briga, hein? Do nada. Jesus vira para ele e diz: Simão, Simão, a coisa pode repercutir, mas Deus só fala com quem começa. Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Dá uma palavra de despertamento para ele. Agora tu vê, acabou de cear, depois de quase 3 anos e meio de investimento, de mentoria, de discipulado,
última ceia. Se tem alguém que esfregou, foi Jesus, hein? De vez eles terminarem chorando. Gente, Jesus cantou um hino, o ato solene da igreja até hoje. De vez de celebrar, eles começaram a quebrar o pau. Forte discussão, alguém ficou vermelho, alguém gritou. Aí Jesus acaba com aquela discussão e diz assim: vós tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não são perfeitos, mas são os que estão comigo. João, você é bipolar. Pedro, você é sanguíneo. Mas são vocês que andam comigo. Como o Pai me confiou um reino, eu o confio a vós. O céu está depositando expectativa em você, sim ou não? Deus depositou, abre aspas, uma expectativa em você, sim ou não? Jesus está dizendo que o Pai confiou a mim, eu estou confiando a vocês. Por quê? Porque confia neles? Não, porque confia no investimento que fez neles até hoje. Jesus está dizendo a alguém aqui nessa noite: confia no investimento que eu fiz em você. Confia na habilidade que eu aprimorei em você. Mesmo não sendo perfeitos, eram ideais, porque eram os que estavam com eles. Jesus está dizendo: se é para dar para alguém, eu vou dar para quem eu conheço. E eu conheço vocês. As imperfeições também conheço. As falhas também conheço. Os vacilos também conheço. Mas é vocês que eu conheço. E confiou o reino a nós que estamos hoje aqui. A maior importância de uma parteira é ter acesso de confiança na casa de uma mulher que recebe ela no momento de dor da sua vida. E na hora de fazer força, ela fica embaixo, a mulher está em cima na posição de cócoras, e ela está embaixo preparando-se para segurar a criança. Então é um processo natural isso aqui, ó. Faz força em cima que eu seguro aqui embaixo. Então a parteira dá à mulher condições, entusiasmo, de que ela faça força onde está, sem se preocupar que o que ela está gerando vai cair no chão, vai arrebentar a cabeça. O que é isso? Arrebenta aí em cima que eu sustento aqui embaixo. Eu vivo o resultado de uma série de parteiras, de gente que diz: Camila, vai que a gente está orando. Deus está dizendo a essa igreja, para todos os ministérios que estão sendo gerados hoje aqui, Ele está dizendo: não sufoque ninguém. Enquanto você não gera, sustenta quem está gerando. Enquanto você não tem o que é seu, proveja quem está desenvolvendo o que é de Deus. Que essa igreja possa dizer aos apóstolos dela: pode fazer força em cima, que a gente está segurando aqui embaixo. Que hajam pessoas do seu lado, que Deus te prepare gente para dizer: ei, faz o que Deus está te mandando fazer aí em cima, e deixa que a gente segura aqui embaixo. A gente segura o resultado da dor, a gente segura o peso gestacional, a gente dá um jeito de você continuar o que você está fazendo sem comprometer a realização do que a gente está recebendo. Pega na mão de alguém: eu quero orar junto com você. Diga para essa pessoa: faz força aí em cima, que a gente segura aqui. Fecha os teus olhos. Quando eu terminar de orar, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tem gente hoje aqui que precisa sair do lugar e vir ao altar de Deus. Quem, irmã Camila? As pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Gente que tem um ministério, gente que tem uma chamada, mas quando foi alvo do inferno, faltou gente para segurar o resultado. Você sentiu falta, você está gerando, sua promessa parece que está em retardo ou em atraso, mas Deus te trouxe hoje aqui para ouvir esta palavra, para te dizer: ei, se esforça hoje, que você encontrou gente que vai segurar. Quando eu disser até 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Gente que se afastou dos caminhos do Senhor, tem Jesus no coração, tem temor de Deus, mas não fez ainda uma aliança com o Senhor.
Ah não, irmã Camila, para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu parar de beber eu vou. Depois que eu parar de fumar eu vou. Eu gosto desse aqui. Eu não fui ainda porque eu não casei. Depois que eu casar eu vou. Você é crente? A pergunta é porque você ainda não é salvo. Ah, porque depois que eu terminar isso ou aquilo eu vou. Ei! Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não se liberta para servir a Cristo. Você serve a Cristo e Cristo te liberta para ser servido de você. Você acha que eu vim bonitinho igual eu estou hoje aqui? Samba canção do piu-piu, camiseta combinando, barriga de fora, tênis coloche, colé, que eu era surfistinha bodyboard. Vim chorando ao altar de Deus. Naquele dia percebi um equívoco que todo mundo comete. A gente sempre diz assim: vem receber Jesus. Só que quando a gente chega no altar a gente percebe que não é a gente que recebe Ele, é Ele que recebe a gente e diz: eu te aceito, eu te perdoo. Quando o culto acabou, eu saí da igreja chutando assim a pedra na rua e dizendo para minha irmã: Elaine, você viu o que eu fiz? Ela disse: menina, eu vi. Porque toda vez que o culto acabava, a gente saía da igreja e ia para o baile. Então ela quis dizer: hoje você não pode ir para o baile. Eu falei: pois é, não posso. E pior ainda, eu não podia ter aceitado Jesus hoje. Aí ela disse: por que não? Eu falei: carnaval é semana que vem. Eu achava que ia dar para me despedir. Quando chegou no carnaval, eu fui correr atrás do trio. Mas eu não conseguia. Porque quem me recebeu aqui na frente me encheu de uma tal maneira que eu não conseguia mais viver assim a efusão daquela presença. Aí eu vi que aquilo não me acompanhava atrás do trio e fiquei perturbada. Falei: depois que eu recebi Jesus, eu voltei a dormir. Depois que eu recebi a Jesus, o demônio não tirou mais farinha com a minha cara. Depois que eu recebi a Cristo, minha vida foi diferente. Aí eu pensei: se ele não está aqui agora, é porque não está concordando comigo. Aí eu me lembro que eu acabei com um carnaval de 14 pessoas. Eu falei: vamos embora todo mundo agora. Ah, mas não, a gente não é crente não, a casa é minha. Acabou o carnaval de geral. Não teve mais graça para ninguém. Porque depois que Jesus me invadiu, eu não consegui mais viver sem Ele. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que depois que a gente vem no altar, muita água passa debaixo pela ponte. Mas a nossa vida nunca mais é a mesma. Jesus não é o carro que você precisa. Jesus é a direção que você não tem. Jesus não é uma cama box maravilhosa. Jesus é o sono de volta, não importa onde você durma. Jesus é a paz que a gente procura. Tem gente hoje aqui que ama ao Senhor. Irmã Camila, como é que sabe? Porque está aqui até agora. Você diz: eu não sou crente. É sim. Você não é salvo, mas é crente. Você conhece um monte de simpatia da tua avó, mas quando a coisa aperta, você diz: há poder no nome de Jesus. Conhece um monte de santo, mas só chama o nome dele. Conhece um monte de simpatia, mas só faz campanha e voto. Eu ainda gosto mais a quem nesse momento não solte a mão dessa pessoa. Esteja dizendo: irmã Camila, eu só não vou aí agora, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Então eu não consigo ser crente, eu fico com um pé cá e outro lá, porque eu não consigo ser crente. Não, você fica com um pé lá e outro cá, porque o que não consegue é ser ímpio. Se conseguisse, você ia embora e não dava nem tchau. Mas uma semana você está lá, outra semana você está aqui, e você vem me dizer que não consegue ser crente. O que você não consegue é dar a Deus para essa presença. O que você não consegue é se distanciar da graça de Deus. Você é mais crente do que não crente. Tem crente aqui que está olhando para o relógio dizendo: eu tenho que ir embora. E você que se diz desviado está dizendo: eita, Deus me achou, estou todo arrepiado. Você é crente e está na hora de ser salvo. Irmã Camila, ok, mas eu vou ficar aqui onde eu estou. Deus sabe, mas não concorda. Porque foi Jesus, não foi Camila, não foi Projeto Vida, não foi Assembleia, não foi Presbiteriana, não foi homem. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz, igreja. Mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê. Não, porque o problema não é vergonha, ou melhor, o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Aí você diz: eu não vou sair do meu lugar porque eu tenho vergonha.
Eu vim de Coloche Samba Canção com uma barriga de girino para fora e você tem vergonha de quê? Lhe digo mais: a vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. Irmã Camila, como é que eu faço? Quando eu terminar de orar, vem com vergonha, mas vem. Irmã Camila, eu não posso ir, eu estou enrolado. Vem enrolado, mas vem. Irmã Camila, eu não posso ir, eu estou com 10 gramas aqui que eu vou usar no final do culto. Deus está dizendo: vem com as suas 10 gramas. Se o fornecedor estiver aí, traz ele também. Quando você chega perto de Jesus, não é ele que fica viciado, é você que começa a ser liberto. Você não precisa ter medo do que carrega. Você não precisa ter medo do que te aprisiona. Você diz: mas esse vício é forte, esse problema é forte. E o Senhor diz: um valente só é valente até que o mais valente chega. E o mais valente é Jesus. Fecha o corredor, dá a mão para todo mundo. Dá a mão para todo mundo. Fecha o corredor aí agora. Fecha o corredor aí agora. Senhor, aonde houver uma parteira, aonde houver um homem a quem o Senhor levantou para auxiliar nas demandas da vida, oh Deus, é na tua presença agora. Eu invoco o teu nome. Esse altar é profético, essa igreja é profética. Há uma unção desatadora de julgos aqui nesta noite. Eu te louvo pela oportunidade de passear nesta terra fértil, uma terra de gestação e milagre, uma terra de madres espirituais, uma terra de ventres espirituais, uma terra de entranhas fortalecidas. Deus, levanta ministérios, levanta chamadas operantes. Deus, traz gente com alto potencial para este lugar. Traz gente com poder gestacional para milagres neste lugar. Eu te peço isso agora, Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, levanta elas, Senhor. Levanta eles, não apenas como progenitores, mas como auxiliadores de filhos que não tiveram suas mães, de filhas que não tiveram referência, de ministérios que foram abandonados. Senhor, unge esse teu povo com uma unção de resgate. Unge esse teu povo com uma unção de parteira. Coloca na mão do teu povo a palavra cortante, penetrante. Coloca na mão do teu povo a água do Espírito, a água da vida. Coloca no teu povo o sal que faz a diferença. Ajuda a gente a esfregar, ajuda a gente a repetir o processo. Não deixe essa mãe desistir do filho, não deixe essa mulher desistir do casamento, não deixe esse homem desistir do ministério. Esfrega, enfaixa, cobre, adorna, protege. Vai envolvendo, envolvendo, envolvendo. Envolve no teu manto. Em nome de Jesus, Senhor, que ninguém venha a cair nem escorregar. Protege as nossas habilidades. Protege a voz, a influência, a referência. Protege o comando, protege o governo, protege a inteligência, protege a sabedoria. Protege, Senhor. Não deixa o diabo tocar nessas habilidades. Protege as habilidades. Protege, Senhor, as habilidades. Essa menina não foi chamada para cantar na noite. Esse menino não foi chamado para tocar na noite. Protege as habilidades. Esse pastor não vai promover comício. Protege as habilidades. As habilidades. Protege a unção, Senhor.
a técnica, a retórica, a oratória, a influência, a graça, a unção, o carisma. Protege os acessos que tu tem nos dado. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, assim. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Quando eu disser 3, o Ministério de Louvor vai cantar apenas um refrão. Não estrofe, não estende, só um refrão. Quando eu disser 3 e eles começarem a cantar, eu estou esperando aqui. No 3, quem reconhece que vem à igreja, mas ainda não cortou o cordão umbilical com o mundo. Quem é uma bênção, Jesus está disposto a receber, mas ainda não se sentiu